Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Já estamos ao vivo aqui no Instagram da SR Capacitação para mais uma tarde de papo, mais uma live muito legal. E hoje nosso tema está super interessante. É um tema e um assunto que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu também. Confesso que tenho bastante dúvidas sobre isso, e aí nós vamos bater um papo com o professor Paulo Santos, que vai esclarecer todas as dúvidas e que vai nos contar tudo sobre os benefícios flexíveis, sobre os mitos e sobre as verdades na sua utilização. E também para as pequenas empresas, dúvida de muitos profissionais da área de RH, muitos empreendedores, as pessoas querem saber se tem sim vantagens, como deveriam, se devem implementar. E para isso a gente recebe então o professor. O senhor está me Boa ouvindo tarde, aí? tudo. Estou te ouvindo bem, deu uma pequena cortadinha, mas já retomou, tudo normal. Essa internet, né? Anda É, desafiadora em todo lugar. Que bacana, é, professor. Que prazer poder bater esse papo com você, fazer parte desse projeto que é o SR Digital, que tem trazido informação, que tem permitido com que a gente estivesse perto das pessoas nesse período, né? Batendo um papo, trazendo informação de qualidade, esclarecendo algumas dúvidas e, de alguma forma, colaborando com as pessoas nesse período de desafio, de pandemia, de quarentena, né? Um período que as empresas e as pessoas estão se reinventando. Como que estão as coisas por aí? De onde que o senhor fala? eu estou falando agora de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, No na Rio Grande Porto Grande. Alegre. Né? Estamos aqui no sul, já com friozinho, né? Bem diferente aí de Cuiabá, mas tá bem. Estamos aí saindo aos pouquinhos da quarentena, né? Hoje o governador já decretou alguns serviços e tal, e algumas regiões que já estão voltando, então aos poucos a gente tá retomando, né? Que bacana, olha só, a conexão entre o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul ela é muito forte, né? É Ela verdade. é muito forte, não só na referência do agronegócio, não só no desenvolvimento do nosso estado, como foi, mas desde sempre, né? E a gente pode contar É, com profissionais, com expertise de vocês aí para nos ajudar em algumas coisas. Que legal. Eu estou em Primavera do Leste, que fica, né, no interior, um pouco ah, distante de Cuiabá. Aqui o tempo mudou ontem, virou meio que um friozinho também, né? Vocês aí do Rio Grande que estão mandando, né? As baixas temperaturas, como sempre. isso, vai subindo aí, né? Daqui uns É, dias vocês recebem aí o friozinho. É verdade, é verdade. Mas vamos lá então, professor. O pessoal veio aqui hoje para bater um papo com a gente sobre os benefícios flexíveis, sobre os Isso, mitos, sobre as verdades, né, da utilização. O senhor é especialista no assunto e vai poder clarear para a gente algumas coisas aí. isso. O tema, né, o título da nossa live já diz tudo, né? Existe muitos mitos e uma verdade só, né? Benefícios flexíveis, ele já, historicamente, né, ele já existe desde 94 no Brasil, né? Então, às vezes eu faço palestras, faço encontros aí com o pessoal de RH e muita gente nem tinha nascido ainda, né? Quando ele começou, ele foi trazido para o Brasil, para as empresas, pelas teleoperadoras, né? De telefônicas e que vieram para o Brasil e foram assumindo as regiões, aquelas companhias que já estavam instaladas. E na época, como eles não tinham como manter aqueles profissionais, né, pagando salário, que é uma coisa que gera um monte de encargos e um monte de dificuldades, que não pode mais reduzir, uma pessoa copiou um modelo americano, né, esse é um modelo americano que já existe desde de muito tempo, e trouxe para cá para poder reter esses profissionais que eles não conseguiriam pagar um salário que uma empresa pública na época pagava, né? Então foi trazido pela Claro e de lá para cá veio se disseminando. As empresas foram fazendo melhorias, né? E hoje ele está aí já bem. Demorou um pouco para as empresas entenderem, muitas ainda estão buscando entender, né? Então eu sempre comento assim com os meus clientes, com os meus alunos da universidade e tal, que só tem dois motivos para uma empresa não ter benefícios flexíveis implantados, né? Uhum. Medo e desconhecimento. E a nossa pretensão hoje com a live é
trazer um pouco mais de conhecimento, né? Para que esse medo vá embora e a pessoa, que isso seja uma condição normal posteriormente para as empresas implantarem, né? Sim, entendi. Então, quando a gente pensa em benefício flexível, professor, é certo pensar que é uma forma que as empresas criaram e que existe hoje para que as empresas possam atrair e reter talento, criar diferencial competitivo, para que esse colaborador queira trabalhar na empresa e possa ter mais resultado com isso? Sem dúvida. A base é assim, ó, o primeiro exercício, esse é um exercício mais mental, de um modelo mental, né? Qual é o modelo mental das empresas hoje? Que o benefício é uma benesse social, que se eu fornecer um plano de saúde, se eu oferecer uma creche para uma mãe, por exemplo, né? Se eu oferecer um caixa bancário dentro da minha empresa. Então, isso é um modelo mental que foi criado lá nos anos 70, 80, que se eu fornecesse um benefício para a pessoa, ela iria produzir mais. E por muito tempo, né, por muito tempo, e até hoje algumas empresas, os RHs das empresas, os empresários ainda acreditam nesse modelo, né? Só que esse modelo foi totalmente superado, né? Hoje, além de não produzir mais, a tendência é da pessoa reclamar do benefício. E com toda a razão, né? Se eu ofereço lá uma refeição, a pessoa vai dizer, não, mas é muito pouco, porque as necessidades das pessoas mudam. E as empresas que forem tentar atender necessidades não vão conseguir. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, a primeira coisa para a gente pensar, falar em benefícios flexíveis, a gente tem que pensar em benefícios não mais como uma benesse social, e sim como uma remuneração indireta. Esse é o nome. Autores diferentes, numa mesma época, escreveram dois conceitos de benefícios. Um é que são benesses sociais para evitar preocupações para os funcionários para que eles produzam mais. Esse um autor escreveu lá, que eu não tenho aqui o nome do autor. Outro autor já colocou que é uma remuneração indireta além do salário. A primeira coisa que né, limpar os nossos filtros, vamos dizer assim, é que ver benefícios como uma remuneração indireta, que ela é, né? Porque a partir do momento que tu lá na tua empresa recebe alguns desses benefícios, que nós vamos já falar sobre quais são os permitidos por lei, né? Então, ele recebendo, por exemplo, educação, recebendo saúde, recebendo vestuário, recebendo plano de saúde, previdência privada, que são aqueles benefícios previstos em lei, ele vai deixar de tirar do salário dele. Aí o salário dele vai ficar muito mais, vamos chamar uma expressão que se usa, né, na remuneração, vai sobrar muito mais limpo, né? Porque tem empresas que na negociação com o seu profissional, olha, tu vai receber tanto limpo, porque a gente sabe que cada R$ 1 que a gente coloca em natureza salarial tem um custo alto para a empresa e um desconto também para o funcionário, né? Então, benefício, primeira coisa que nós temos que combinar entre nós na live aqui, que vai ficar gravado, é que deixar de olhar benefício. Eu também, por muito tempo que eu fui gestor executivo de RH, eu acreditei nessa coisa, né? Que eu entregando um benefício todo mês, o profissional vai produzir mais. E isso não é uma verdade absoluta. Ele vai fazer isso por um determinado tempo, né? Depois aquele benefício vai deixar de servir para ele, ou ele vai cansar daquele benefício, né? Então, o benefício tradicional, ele foi ficando obsoleto, né? Ele não serve mais para o objetivo dele, até porque as pessoas são diferentes, vivem momentos diferentes, precisam de benefícios diferentes, né? E nós do RH e gestores de empresa, vamos lá com aquele pacote que tem que ser igual para todo mundo, né? A cestinha de sempre igual para todo mundo, né? Exatamente. Então, vou colocar benefícios flexíveis, vou botar benefícios na minha empresa para atrair mais pessoas, que nem tu comentaste, né? Pegando o teu gancho. O benefício tradicional, ele acaba, às vezes, até afastando a pessoa ou atraindo pessoas que necessitam de alguma coisa naquele momento. Então, eles até se aproveitam da empresa, né?
Eu tenho uma pessoa, eu preciso agora um plano de saúde, vou ver qual é a empresa que está fornecendo o plano de saúde. Entendi. Aí aquele outro profissional que está lá dentro que não precisa plano de saúde, está pagando o plano de saúde para o outro que precisa, né? Então existe uma injustiça muito... Então o benefício flexível, sim, ele tem um poder de atração muito forte, né? Porque as pessoas vão olhar lá. Hoje, vamos imaginar assim um anúncio de emprego tradicional, né? Como é que é um anúncio de empresa tradicional? A empresa SR, né, está selecionando para contratação imediata profissional X. A empresa oferece plano de saúde, auxílio funeral, semana de 5 dias. A pessoa começa até a se apavorar, né? Poxa, deve morrer gente nessa empresa, né? Então, fica uma coisa que não tem atrativo mais nenhum, né? As pessoas querem hoje fazer ver a sua própria necessidade, né? Então, se a empresa conseguir colocar, olha, oferecemos tais benefícios, esse pacote aqui que você pode escolher conforme a sua necessidade, né? Então, é isso que tem feito realmente as empresas mudarem, assim, né? Nesse sentido. Então, sem dúvida, ela é um poder tanto de atração como de manutenção, né? Porque tu imagina assim, se a empresa oferece, por exemplo, um dos benefícios que é permitido, que é previdência privada, né? Sem dúvida, aquela pessoa que fizer uma opção por previdência privada dentro da tua empresa, ele já está te sinalizando que ele quer ficar lá. Tu não precisa ter outras, né? Ele está te dizendo, olha, se eu vou aderir a uma previdência privada, sei que é uma coisa a longo prazo, que eu vou poder retirar. Não precisa você ficar fazendo uma série de coisas para fazer isso. Sem considerar também, né, as pesquisas que se faz, pesquisa de clima. Então, aquele negócio, mas eu não gosto disso. Minha empresa não oferece benefícios. Então, tem uma série de fatores, tanto de captação como de retenção desses profissionais, tá? Entendi, que legal. Olha só, o senhor quer falar então sobre quais são os principais benefícios flexíveis que são oferecidos hoje, que se usa hoje, que pode ser interessante para as empresas? Claro. Todo mundo fica perguntando isso, mas isso, o que eu posso oferecer, o que eu não posso? É aquilo que a pessoa solicitar ou não, né? Inclusive nas implantações acontece muito isso, né? Das empresas disserem assim, nós fizemos uma pesquisa aqui dentro da empresa e as pessoas pediram isso e aquilo. Eu digo, bom, ok, as pessoas podem pedir, mas a empresa só pode fornecer benefícios que são previstos em lei, né? Existe a Lei 10.243, eu sei que não é nosso... Tem gente que não gosta de números e tal, mas está previsto na lei quais são os benefícios que podem ser fornecidos, né? Então, são benefícios de saúde, plano de acordo, reembolso de plano de saúde, lógico, tudo que é relativo à área de saúde, tanto para o profissional como para o dependente, né? Então, isso é um dos benefícios que pode ser fornecido. Transporte, né? Então, a lei diz transporte. Tem vale transporte, tem auxílio combustível. Hoje em dia, as grandes capitais, né? Não sei como é que está Cuiabá, né? Não acompanhei muito nos últimos momentos, mas grandes centros como São Paulo, Rio, etc., já existe uma coisa que chama-se vale mobilidade. O cara pode usar como Uber, né? Pode usar numa bicicleta, num patinete, em alguma coisa assim, né? Então, transporte. Então, saúde, transporte, educação, tudo que entra educação, ensino fundamental, médio, ensino superior, cursos técnicos, que são para o profissional e para dependentes até o ensino médio, que é uma coisa também que talvez muita gente não saiba ainda, né? Antes tu contratava um executivo, por exemplo, né? E aí tu não poderia pagar para ele a escola do filho, porque era só para o titular. Hoje em dia já é para o dependente também. Pro filho. Então só vamos reprisando assim: saúde, educação, transporte, seguro de vida, tá? Seguro de vida. Mas minha empresa já tem um seguro de vida lá que é aquele obrigatório que fizemos com o banco, ok?
né? Pode ter aquele, pode abrir um leque lá nos seus benefícios, para que tem pessoas que viajam, tem pessoas que já têm mais idade, pode querer um benefício além daquele diferente. E previdência privada. Então, são esses 6 grupos da Lei 10.243. E, adicionado a isso, refeição e alimentação, tá? E vestuário também, desculpa, esqueci. Vestuário, saúde, educação, transporte, seguro de vida e previdência privada. Lei 10.243. E refeição e alimentação, aí no PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, dentro desses 8 grupos, você faz o seu pacote, né? Você pode fazer seu pacote mais sofisticado, menos sofisticado, né? Então, são esses benefícios que eu posso usar. Se eu posso usar, a lei eu não estou falando ainda em flexibilização. Se eu estou dizendo que eu posso usar, agora vem a questão de flexibilizar esses grupos, né? Então, vamos dizer que tu, Meire, é profissional lá da empresa e lá a empresa te oferece um cardápio, né? Literalmente um cardápio, e você vai escolhendo quais são os benefícios que mais você tem necessidade neste momento, né? Então, os benefícios são esses que eu comentei aí. Quem tem alguma dúvida, anota aí, né? Lei 10.243, que alterou o artigo 458 da CLT, mais refeição e alimentação. Então, são 8 grandes grupos. Depois, dentro desses grupos, por exemplo, de saúde, né? Minha empresa pode oferecer uma academia, né? É uma coisa que que as pessoas podem querer utilizar, né? Então, dentro do grupo de saúde, dentro do grupo de transporte, dentro do grupo de... Então, eu vou flexibilizando ali conforme fatores que eu defini dentro da minha empresa, tá? E aí isso fica a critério do empregador, isso fica a critério da empresa, e determinar essa quantidade, essa composição, a empresa discute junto com cada colaborador. O que fica bom para o colaborador, ela disponibiliza o pacote e junto com cada colaborador ela discute o que atende melhor aquele colaborador, é isso? Isso. Antes ela discute o pacote, vê o que ela vai oferecer dentro desses grupos, né? O que ela vai flexibilizar, né? O que ela vai oferecer. E o profissional vai lá e escolhe, né? Você vai colocar preço para cada um. O exemplo mais claro, assim, mais prático que eu vejo é você chegar num restaurante, né? E você vai ter lá um cardápio. Você chega numa churrascaria aí aqui do sul, ou lá de Cuiabá, ou numa peixaria em Cuiabá, vai ter lá os pratos, né? Tenho esse prato custa tanto, todos são para o mesmo motivo, que é para te alimentar. Mas eles têm valores diferentes, né? Então, vamos traçar isso para a realidade da empresa. A empresa tem lá um plano de saúde nacional com hospital, tem um plano de saúde regional, tem um plano de saúde local, tem um plano de saúde ambulatorial. Cada um vai ter um valor, né? E o profissional, em cima do valor que ele tiver definido, ele vai lá e vai montando o seu pacote, né? Esse é o formato da escolha do profissional, tá? Bacana, bacana, muito. Então, o que tem de vantagens aí, né? Porque todo mundo acha que essa vantagem é toda da empresa, porque ela não vai pagar encargo sobre aquilo, etc. Mas as vantagens, elas são pro profissional. Eu até alguns sindicatos de categoria, algumas entidades me convidam muito para fazer palestras sobre benefícios flexíveis, né? E eu digo, olha, topo, sem problema nenhum, é uma coisa que eu gosto de divulgar, desde 94 trabalho com benefícios flexíveis, só que às vezes eles querem montar o título da palestra, o título do curso e tal, e eles colocam assim, olha, Paulo, eu queria fazer uma palestra aqui, e a palestra vai se chamar Vantagens e Desvantagens de Benefícios Flexíveis. Eu digo assim, não vou poder fazer. Aí a pessoa diz, mas como? Tu tinha prometido, tu ia fazer? Eu digo, não, com esse nome aí eu não vou fazer.
né? Eu digo só se tu me disser qual é a desvantagem de ter um benefício flexível. Aí a pessoa pensa assim, né? E realmente não tem desvantagem nenhuma. Tem cuidados que você tem que ter, né, para fazer. Mas que vantagens a empresa tem? Bom, ela vai poder oferecer benefícios mais adequados a cada um. Ela vai poder atrair e reter profissionais. Ela vai pagar menos encargos sobre isso e vai poder passar uma boa parte daquela que ia para o governo, vai poder passar para o profissional, né? Então tem uma série de vantagens para a empresa. Tem Professor, uma... Oi, pode falar. sobre uma pergunta sobre vantagem para a empresa. A gente fala nos últimos tempos sobre os programas de responsabilidade socioambiental, as coisas que as empresas podem fazer para que as pessoas percebam o compromisso que ela tem com a comunidade, além de tudo. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, uma empresa que oferece um benefício relacionado, por exemplo, à creche, para as mães que têm filho. Me parece que é uma empresa que se preocupa com as pessoas. Então, assim, um dos que eu acredito que é dos benefícios para a empresa é ela ser percebida pela comunidade como uma empresa que se preocupa com as pessoas. Acho que os benefícios flexíveis, eles podem... Você ouviu o fim da pergunta? Não, pode repetir ali que travou um Travou? pouquinho. Olha só, eu disse assim que eu entendi que não é o objetivo principal dos benefícios flexíveis, mas que por conta dos programas de responsabilidade socioambiental e as empresas buscando formas de ser percebidas pela comunidade como alguém que se preocupa com as pessoas, alguns desses benefícios, se eles podem também, é correto pensar que eles cumprem com esse papel. Por exemplo, a ideia da empresa que oferece o auxílio creche, que está ajudando aquela mãe, né, a ter um cuidado melhor com seu filho enquanto trabalha. Então, assim, a comunidade percebe que é uma empresa que se preocupa com as pessoas. É correto pensar assim também? Sim. Por isso que eu diria, ele é uma maneira ampla aí, né, de, inclusive, ele afeta a comunidade, sem dúvida nenhuma, né? Ele faz com que a própria empresa, com as pessoas, se engajem muito mais na empresa, porque sabe que a empresa está oferecendo aquilo naquele momento que ele mais precisa, né? E para os profissionais, a gente poderia ficar aí toda a live falando nas vantagens. Falando, né, sobre os benefícios. Mas a primeira que eu vejo, assim, que é o primeiro mote, né, para que as empresas vão implantar, quando elas forem implantar, a primeira coisa é assim, é a possibilidade de escolha, né? Se a gente pudesse olhar todas as pessoas que estão hoje nessa live, ou que a gente olha no dia a dia ou dentro da empresa, todas elas estão com uma roupa diferente às vezes, né? Quando não é uniforme. Por quê? Porque a escolha é tudo. Eu faço esse teste com meus alunos, nos meus cursos e tal, que eu digo, né? Quando eles entram na sala, peço para que eles peguem uma bala, né? Uma bala normal, um doce, né? De canela, e entrego para cada um. E digo, olha, segurem aí que na hora do intervalo vai ter uma surpresa, né? Aí, eles voltando do intervalo, eu coloco potes acrílico com balas de sabores diferentes, né? E pergunto, quem é que quer trocar essa bala? Né? 75% a 80% trocam, né? Porque ele não gosta de bala de canela. Vamos combinar, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, ok, sem problema nenhum, mas é bem isso. E aquela bala é do mesmo fornecedor, é o mesmo preço para a empresa. O problema é que as empresas, elas têm uma visão, aquela que eu falei antes, um modelo de que é igual para todo mundo, que as pessoas... Eu também já pensei assim, né? Só que nos dias de hoje, um gestor de pessoas não pode pensar que as pessoas, né, continuam com aquilo ali. Então, a escolha é o principal disso. A segundo grande fator é o controle de custos. Hoje tu não sabe quanto o profissional te custa. Como tu não sabe isso, umas pessoas pagam pelas outras, porque a empresa não, né, contrata uma pessoa de mais longe, de mais idade, com uma idade mais avançada, que o plano de saúde é mais cara, ou contrata... As pessoas têm valores diferentes. O que as empresas fazem? Eles têm lá um orçamento para benefícios. E aí, o que eles fazem? Deixam uns pagarem pelos outros, né? Então, você pode falar. Pode falar, senhor. Pode concluir. Então, assim, ó,
Você pode ter dois profissionais sentados lado a lado numa estação de trabalho e uma pessoa te custar mais do que a outra e te entregar menos do que a outra, porque os benefícios dele, né? Eu costumo chamar assim, existe uma injustiça legal nas empresas. Legal do ponto de vista trabalhista, mas é uma injustiça. E as pessoas enxergam isso, né? Tu deve ser testemunha aí pelo teu trabalho também. Se tem uma coisa que as pessoas sabem é que tu está sendo injusto com elas. Mas a gente não diz isso para elas, né? O que a gente argumenta? O que o gestor de RH argumenta? Não, mas é assim. Não, mas eu não posso fazer nada, né? O profissional te diz assim, mas eu posso abrir mão do Vale Transporte e vir de bicicleta e pegar esse valor do Vale Transporte em outra coisa? Qual é a nossa resposta, Mary? Numa empresa tradicional? Não, não pode. Inclusive, essa é uma das perguntas. Eu estou anotando aqui algumas perguntas, professor, e uma das perguntas que a gente tem para responder é essa. Se a pessoa pode, por exemplo, colocar mais valor na refeição, por exemplo, do que no transporte, se o colaborador pode escolher, dentro dos pacotes de benefícios, alocar recurso maior para uma necessidade maior e para outra e equilibrar isso. Sim. Você vai abrir esse pacote, né? E vai colocar, e ele vai lá e vai colocando. Até, inclusive, a gente utiliza, também copiado dos americanos, né? A gente utiliza um sistema de pontos, né? Então, esse benefício custa tantos reais, né? Ou tantos, pode valer R$1, pode valer 50 centavos, né? Então, eu faço um estudo lá numa empresa e essa empresa eu vou poder pagar 500 pontos, cada ponto vai valer R$1, tá? E aí o profissional tem lá, olha, tem transporte, tem isso. E aí, respondendo a pergunta, ele pode alocar no que ele quiser, a menos que na convenção coletiva esteja lá dito que ele tem que pagar tanto, que a alimentação vai ser tanto. Então, aquilo, Meire, é uma coisa que a gente chama de compulsório. Então, tu tem 500 pontos, mais 200 tu já vai alocar naquilo ali, tá? Então... Porque uma outra pergunta que a gente tinha para responder era justamente isso. Se a gente pode pagar benefício com valores diferentes para os funcionários e em relação também à posição de sindicato. Então, assim, ó, se não tiver acordado na convenção coletiva, a empresa e o colaborador, sim, têm a liberdade de fazer essa alocação do recurso, do benefício, e também a questão de ser valor diferente. Mas se foi combinado em convenção coletiva, se feito com acordo junto ao sindicato da categoria, vale o que foi combinado lá. Peraí que deu uma nova freadinha. Travou? A pergunta... Deu uma travadinha. Não, agora voltou. O senhor entendeu a pergunta? Entendi, sim. Mas deixa eu só deixar bem claro. É assim, ó. Os benefícios flexíveis é um sistema de adesão, entendeu? Não tem nada imposto, né? Não tem nada disso. A pessoa vai aderir a essa política, né? Você vai fazer uma política interna formal. Se você quiser levar essa política para o sindicato, fazer um acordo, você pode fazer. Se você quiser fazer uma coisa só interna, você não pode descumprir nem CLT, nem convenção coletiva. Então, imagina assim, eu vou fazer uma política interna na minha empresa e vou colocar lá os benefícios. E na convenção coletiva ou num acordo coletivo, já está escrito que a empresa tem que fornecer no mínimo R$200 em alimentação. Então, o teu pacote vai vir com aqueles R$200 já fixo, porque ele está previsto na convenção coletiva, tá? Ah, mas eu não quero fazer acordo com o sindicato, porque eles vão me pedir alguma coisa em troca. Você não precisa fazer, tá? Acordo no sindicato. Agora tem o jurídico que te diz assim, olha, vamos fazer que é mais garantido, etc, etc. Aí você faz. Tem empresas que fazem através de acordo e tem empresas que fazem só internamente, tá? Tá, olha só, tem uma outra pergunta aqui sobre pagar o benefício em dinheiro. Por exemplo, o Vale Transporte poder ser pago em dinheiro. Se tem alguma proibição, se deduz do salário por ser pago em dinheiro, como que é isso? Em dinheiro, nunca, nunca. Então, não tem nenhum benefício hoje que possa ser pago em dinheiro, tá? A única coisa que ainda estão aceitando é a lei da educação, alguma coisa de reembolso.
né? Aí você lança na folha algum tipo de reembolso que você pagou. Mas só cuidado que lançamento na folha de educação Gera encargo. vai gerar imposto de renda no mínimo. Pode ser que não gere encargos, né? Porque a lei diz que não gera, mas vai gerar imposto de renda. Outra coisa para aquele pessoal já que entrou nesse sistema. Não é em dinheiro, é uma relação, como já é hoje, entendeu? É uma relação com o operador de plano de saúde, com a faculdade, no caso da educação, com a empresa de alimentação, com a Ticket, com a Lelo, com o cartão que você tem. Continua a mesma coisa. O que você vai fazer é flexibilizar. Outra coisa muito importante, Mary, antes que eu esqueça, a folha de pagamento, os lançamentos, eles vão ser iguais a hoje. Tem gente que pensa que benefícios flexíveis você vai lançar lá, olha, ele usou R$ 500 em benefícios flexíveis e descontou 200. Não é nesse formato. Porque você tem que atender social, você tem que, o que é para o dependente tem que continuar. Então, os lançamentos de folha de pagamento, eles continuam iguais, só o desconto. Entendi. Olha só, uma outra pergunta é se Entendeu? flexibilização na carga horária poderia ser revertida em benefício flexível. Carga horária. Não, assim, outra coisa bem interessante para todos que estão interessados em implantar e tal, o benefício ele tem que ser usado para o trabalho e nunca pelo trabalho, tá? Ele não substitui salário, ele complementa salário, né? Ele não é salário, ele complementa. Então, assim, ó, se você vai fazer redução de carga horária e você vai fornecer algum benefício, ele não substitui aquele salário lá, tá? Agora, se você quiser fornecer, porque a pessoa tá... Então, o benefício que você ou diminui o desconto, né? Ou fornece em alimentação, que hoje é um benefício que até está na reforma trabalhista, né? Que você pode fornecer ele também pelo trabalho, como prêmio. É o único benefício. Agora, você vai dizer assim, olha, eu tenho um funcionário lá, reduzir as horas, e eu vou dar mais X reais no plano de saúde para ele por algum motivo ou em outra coisa, você vai estar cometendo um erro básico, que é pagar benefício pelo trabalho, tá? Então, só tem que ter esse cuidado. Se essa pessoa que fez a pergunta quiser utilizar, utilize em vale alimentação, tá? Que esse está lá na reforma trabalhista, não em dinheiro, né? Nunca em dinheiro, nunca em dinheiro. Em vale alimentação, ela pode fazer uma determinada compensação, tá? Os outros benefícios, saúde, educação, transporte, porque tu pode dizer assim, olha, agora nós vamos fazer suspensão do contrato e eu vou continuar pagando o transporte para a pessoa porque ela é merecedora, etc. Não faça isso, né? Transporte é para ele vir trabalhar e voltar para que ele possa ter outras coisas. Então, refeição e transporte, o ideal é que você não utilize nessa parada aí, tá? Uhum. E, professor, me fala uma coisa: quem é o tipo de empresa que se sugere, se recomenda, se entende que é interessante implantar os benefícios flexíveis? A gente está falando assim, ó, de coisa para grandes empresas, para médias, pequenas. Para quem que isso interessa? Qual que é o perfil de empresa que atualmente tem adotado e que poderia vir a adotar os benefícios? Isso é uma questão bem colocada, o teu questionamento, pelo seguinte, isso é uma pergunta assim recorrente, né? Não importa se você tiver eu tenho clientes que têm uma pastelaria com 2 profissionais e tem benefícios flexíveis, e tem uma grande empresa que tem 20 mil funcionários e tem benefícios flexíveis. Não é o número de profissionais, né, que define se tu tem que ter ou não. A empresa tem que entender que benefícios flexíveis é uma maneira inteligente, né? Por isso que ela está dentro da remuneração estratégica dos profissionais, de remunerar as pessoas. Quando essa lei foi criada em 2000, ela estava sinalizando os empresários e os RHs para que fizesse uma parte do pagamento através dos benefícios, que as pessoas poderiam esperar os 6 meses para receber o PLR.
Esse foi o grande objetivo. Então, imagina assim melhor, se você tem uma empresa, independente do tamanho, do segmento, pode ser varejo, indústria, né? Você tem um profissional lá. Então, você contrata o profissional por o valor do piso da categoria, vamos imaginar assim, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí o profissional está indo bem, né? Tá recebendo lá R$ 1.300. Aí o profissional está indo bem, você vai lá e quer fazer um agrado com o profissional, valorizar ele, né? Cheio de boas intenções e dar um aumento no salário. Ele vai descontar, agora aumentou a tabela do INSS, né? Dependendo do aumento, ele pode descontar 7,5%, 9%, 11%, até 12,5%. Você está tirando dele, né? Em torno de 8, 9, 11% ao mês. Isso é quase um crime que a gente faz com os nossos profissionais. Porque ele não está ganhando nada, entendeu? Ele não tá, ele vai descontar isso que vai para quando ele se aposentar, se aposentar, ou para ele pagar os outros que estão aposentados. Então, isso a gente não faz para as pessoas. E a empresa vai pagar 20% de INSS, vai pagar sobre a hora extra. Gente, fornece esse valor que tu ia dar de salário num valor maior em benefícios que ele não precisa tirar do salário dele. É isso que o governo quis dizer. Né? Só que o governo não vai pegar um carro de som e vai ir na frente de cada empresa. Nós temos que ir atrás disso, né? Eu sempre, os RHs, não gosto muito da minha sinceridade, mas isso é uma coisa que a gente tem que ver, né? Senão custa para a empresa, você acaba demitindo pessoas porque o teu orçamento está muito caro. Ou deixando de fornecer o benefício que a pessoa precisa. Uma mãe precisa de creche, ela não precisa de sei lá, um outro benefício, de um plano de saúde com hospitalar, ela precisa de uma creche. E aí você esconde isso, né? Você não fornece, eu estou falando uma mãe, mas pode ser um pai também, né? Sim. Então, o benefício flexível, Mary, vem para justamente ter benefícios adequados para o momento de vida da pessoa, até para a questão do sexo, da idade, se é casado é uma coisa, se é solteiro é outra coisa, né? Então, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, não importa tamanho da empresa, não importa segmento, não importa número de funcionários. Ah, mas a minha empresa é do Simples, então eu pago menos INSS. Mas não é para isso, não é só para o INSS. Enquanto você é do Simples, procure fazer uma coisa estratégica que vai sobrar valores para quando você passar para um presumido ou para outra coisa, né? Então não importa o número de empresa, não, tá? O número de funcionários, não. De funcionários. E é legal que daí o senhor respondeu também a pergunta ali do Luciano, ó, sobre reconhecer o colaborador aumentando o valor do benefício. Então, sim, de fato, pode ser sim uma vantagem, sim, para reconhecer o colaborador, aquele que está desenvolvendo um bom trabalho. Uma maneira interessante de fazer isso, né? E, professor, para quem não tem ainda os benefícios... Sim, só deixa eu deixar bem claro para o Luciano e para os demais que isso tu tem que construir uma política, né? E esse valor diferente, ele não é individual, né? Ele vai ser para determinado grupo de cargos, tá? Depois meu celular aqui. Caiu aí. Acontece no ao vivo. Outro dia eu estava fazendo uma live também, meu celular voou. Hoje eu botei uma fitinha aqui. Então, Luciano, tu pode reconhecer sim, mas tu tem que fazer uma política previamente estabelecida, né? Então, esse benefício, primeiro tu vai ter que ter um igual para todo mundo. Que tu vai, depois eu vou explicar isso conforme a gente vai avançando, mas depois tu pode ter uma diferença, por cargo, olha, por turno, tu pode ter um ponto diferente, por exemplo, para a pessoa que tem mais tempo de casa. Então, são maneiras de tu reconhecer o profissional de uma maneira legal, né? E com um custo baixíssimo para a empresa, né? Que legal, professor. O senhor já contou para a gente aí, que é uma política que precisa ser construída, né, na empresa. Então, assim, para aquelas pessoas que pretendem começar a implantar essa política na empresa, estão começando a pensar na melhor maneira de implantar, de que vai começar a construir isso, quais são, assim, as principais etapas, cuidados, segredos ou dicas que se daria para quem vai começar a fazer isso agora?
Então, a primeira coisa que a gente que deve fazer, né, é fazer um estudo de viabilidade, tá? O nome é complexo, mas é a coisa mais simples. Pega uma planilha de Excel, vai lá e coloca todos os funcionários, o cargo, o salário, etc. Vê quanto ele tem um benefício, quanto que a empresa paga e quanto desconta dele, né? Faz um levantamento e vê qual é a tua situação ideal, né? Uns ficam chocados porque vão ver aquilo, vão fazer um gráfico disso, quanto cada profissional está te usando de benefícios e fica lá quase que um eletrocardiograma. O que que é isso? É que você não tinha ideia disso e fazia teus benefícios no modelo anterior, né? Então, faz o estudo de viabilidade, vê qual é o custo atual da empresa, né? E depois, ok, já fiz isso, vejo quanto que eu vou pagar de benefícios, cada um, etc. Tá? Isso é uma coisa simples, você pega o total de custo dos benefícios, divide pelo número de funcionários, você já vai ver o quanto gasta. Bom, até aí seria muito simples, porque todo mundo vai dizer assim, olha, uns recebem mais, outros menos, né? Você vai trazer isso para o mesmo nível. Então, você vai ter pessoas satisfeitas, porque vão receber mais, vai ter pessoas indiferentes, que vai ficar igual, e tem pessoas que já estão gastando mais. O que eu vou fazer com essas, né? Então, você vai ter que ir simulando para ver, olha, quem já está recebendo mais, vai continuar recebendo mais. Se quiser continuar com os mesmos benefícios, é isso que temos para o momento, né? Para você começar, parece que nem o coronavírus aí, mas equalizar essa curva, né? Então, o teu primeiro semestre vai ser só esses ajustes, a menos que você já tenha um orçamento para isso, etc. Para você não ter um custo muito alto, tá? Então, essa é a primeira etapa. Definir quanto você vai distribuir linearmente para todo mundo. O segundo passo é definir quais são os benefícios daquele rol que eu falei para vocês. Então, tem o vestuário, saúde, educação, transporte, seguro de vida, previdência privada, alimentação e refeição, tá? Vou oferecer todos nesse momento, vou oferecer só alguns, vou oferecer um plano de saúde, 2, 3, né? Então, isso é o que você vai ter que ver o que você vai oferecer. E daí você vai ter que negociar com os fornecedores, porque vai mudar agora, né? Antes o teu cliente era a empresa, só agora o cliente dos fornecedores são os profissionais. Então você tem que negociar com eles, que eles não vão poder fazer o aumento durante esse período, porque não apareceu nenhuma pergunta, então eu já vou falar. Normalmente essa duração dos benefícios é de 6 meses. Passou 6 meses, você pode fazer uma nova escolha, né? Então, e assim por diante. Aí você negocia com os fornecedores, coloca preço nesses benefícios que você vai oferecer. Passa esses valores, né? Olha, todo mundo vai ter R$ 1.000 de benefícios. E aqui está os benefícios que vocês podem escolher, cada um custa tanto, e eu vou descontar tanto. Até esse valor aqui, a empresa subsidia. E desconta, sei lá, 20%, vamos dizer, né? Acima disso aqui você pode até usar mais, mas vai ser descontado cheio. Então vai ter pessoas que vão gastar aquilo que lhe foi dado, tem pessoas que vai valer a pena receber mais, e tem pessoas que podem ficar com algum saldo. Tem empresas que já fazem, se não teve onde usar tanto, vou te passar isso para o próximo semestre, né? E aí vai dar um prazo em que a pessoa pode usar. Aí você faz isso, monta a tua política, né? Aprova a tua política com o jurídico, com quem tem que ser, e deixa as pessoas fazerem a escolha, né? Então, basicamente, assim, de uma maneira rápida para uma live, né? São essas etapas. Eu defino quanto eu vou pagar de benefícios, defino o preço dos benefícios. Às vezes a empresa quer subsidiar alguma coisa. Por exemplo, eu sou uma empresa de tecnologia e quero subsidiar que quem fizer curso de Java avançado ou de inteligência artificial, um ponto desses vai valer R$ 2. O que eu estou fazendo, Meire, de uma maneira inteligente? Estou subsidiando 50%, mas para quem? Para todo mundo? Não, para aqueles que querem realmente, né? E está inerente à empresa. Agora, não adianta eu ficar fazendo o que a gente faz aí, né?
aqueles sistemas de auxílio educação tradicional. O cara faz contabilidade e depois não tem vaga para contabilidade, ou vai trabalhar em outra empresa, aí eu fico fazendo política de retenção. Não, aí eu já direciono o que eu quero subsidiar ou não. Né? Por exemplo, eu posso... meu problema aqui é muito grave da saúde, então eu subsidio um pouco mais para a saúde. Quero subsidiar a educação ou transporte, tem gente que está num lugar muito ruim e eu quero subsidiar um pouco mais do transporte. Então, eu posso fazer isso. Então, definir os pontos, definir o que eu quero comprar, defino o preço para esses benefícios e a pessoa escolhe. Então, essa escolha... Tem tempo, eu estou olhando. Essa escolha é uma eleição. Né? Então, essa eleição eu já vou me adiantar. Existe um software específico para isso, né? Não é lá numa planilha. Existe um software com um aplicativo, a pessoa pode escolher na sua casa, pode escolher no computador, pode escolher. Mas a minha empresa, pessoal, tem ainda algumas empresas muito industriais, né? Que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, mas aí é papel do RH ir lá estabelecer. Agora, hoje todo mundo tem um celular, todo mundo conhece um aplicativo, etc. Né? Então ele vai lá, escolha. Aí essa parametrização do software que vai te dar, vai estar por trás disso aqui, todo o aspecto legal. Tu não vai botar nada lá que não seja legal. Então as pessoas dizem assim, mas isso aí, meu jurídico disse que é ilegal. Não, você vai parametrizar de uma forma que é 100% legal. Ninguém vai... né? Existem diversas empresas que têm aí, empresas inclusive de capital aberto, onde que existe uma governança corporativa e tem benefícios flexíveis. Né? Não é porque eles não sabem ou estão infringindo a lei, é porque eles parametrizaram de uma maneira que não tenha como, por exemplo, né? Se está lá que você pode pegar tanto em transporte, casa, trabalho, trabalho, casa. Então, os pontos que você vai fornecer são só relativos a isso. Você não vai fazer estoque de combustível para usar para ir... Aí em Cuiabá é para Chapada, né? Não vai usar para ir à praia, por exemplo, né? Então, isso está tudo bem parametrizado. Então, para ficar bem claro, defino os pontos e os valores dos pontos, defino os benefícios que eu vou fornecer, faço essa política, as pessoas aderem a essa política e depois vão lá e escolhem os pontos. Esses pontos têm validade de 6 meses. Né? Mas se no meio disso tiver qualquer coisa, você vai abrir as exceções, né? Então a pessoa vai lá e te comunica, Meire, eu estou com isso aqui, nasceu meu filho, ou eu vendi o carro, quero mudar. Ele vai lá e troca o benefício que ele escolheu, tá? Então basicamente é isso aí. De 6 em 6 meses, então, isso pode ser revisto, né? Esse pacote pode ser revisto. Hein, professor? Uma coisa que eu penso que é importante falar também, que eu acredito que tem que funcionar muito bem nesse ponto, é a comunicação, né? Do RH, com o colaborador, com a gestão da empresa. Isso precisa funcionar muito, muito redondinho na implantação, né? É fundamental. A comunicação é o calcanhar de Aquiles de toda a empresa. Então, primeiro, uma comunicação assertiva, né? Então, a empresa, gostei da live que a SR fez e quero implantar na minha empresa. Bom, primeiro tu vai ter que comunicar o que é benefícios flexíveis. Benefícios flexíveis, num primeiro momento, é a possibilidade de escolha. Porque senão você cria uma expectativa que a pessoa vai poder pegar tudo que ela tem e muito mais um monte de coisa. Já cria uma expectativa na cabeça dela, né? Então, a primeira coisa é isso. A segunda é você... fazer esse projeto, esse processo muito bem de gabinete. Bom, então, se eu tenho uma estrutura de RH, esse RH tem que estar super afinado nisso. Depois do RH, os gestores, tem que testar com os gestores. Eles têm, para que eles cheguem na frente da sua equipe, né, bem seguros de como é que funciona, para que quando você vai fazer a comunicação geral, as dúvidas já estão praticamente todas equacionadas, né? Não vai ter muito o que fazer. Então, é fundamental uma comunicação bem assertiva nisso, né? Porque a comunicação ela tem que ser... e aí, para que tu não crie frustrações, né? Então, você tem que entender que você tinha uma situação,
essa situação não era bom nem para as pessoas e tal, mas você tem que entender que tem algumas pessoas que já estavam recebendo acima, não vão receber menos, mas pode se frustrar porque eles achavam que, né, que poderiam. Então, essa habilidade na divulgação é muito, muito legal, tá? Importante. Que bacana, professor. Olha, que legal conversar com o senhor, bater um papo sobre isso. Esse é um assunto assim, ó, extremamente interessante. Quem não está ligado diretamente com o departamento pessoal em si, eu atuo com treinamento e desenvolvimento, então é muito mais na habilidade do comportamento, trabalhar ali com o time, e talvez não estou assim tão ligada nisso, que é parte mesmo de departamento pessoal, de rotina mesmo, né? Então, assim, muitas vezes, para quem não está muito ligado diretamente à área, pode achar que é um assunto maçante, um assunto chato, assim, exaustivo. E eu confesso que me surpreendeu, porque foi muito legal bater esse papo com o senhor, entender um pouco mais sobre isso, sabe? Aproveitar da sua experiência aí, que é grandiosa, do seu conhecimento, que é muito legal. Quero aproveitar e falar para as pessoas que nos assistem mais uma vez, essa live fica gravada no Instagram da SR Capacitação, então você pode assistir de novo, mandar para alguém assistir. As dúvidas que a gente não conseguiu tirar aqui, vai ser respondida pelo direct, conforme a Diane falou. Tem aí o nosso contato da SR Capacitação. E a SR, através desse projeto, esse programa SR Digital, traz o seu time de especialistas de uma forma muito bacana, porque assim, ó, eu estou em Primavera do Leste, o professor Paulo está lá no Rio Grande do Sul. A gente falou a semana passada com o João Palmeira em São Paulo, com a Sueli em São Paulo. Então, assim, nós estamos aproveitando essa oportunidade para conectar esse time de especialistas com expertise em várias áreas para conversar com vocês, para tirar dúvida. Então, nós estamos à disposição enquanto time. O professor Paulo também tem aí o contato dele. Eu vou colocar aqui o... Coloca aí, professor, seu Instagram. O pessoal tá aí, né, para seguir, segue. O meu Instagram é Meire Dias Coach, eu tô no da SR, né? Sigam lá também o Meire Dias Coach. Conte conosco para continuar esse papo. Muito obrigada, professor. Vou abrir para o senhor fazer suas considerações. Se tiver mais alguma coisa para falar sobre o assunto, a gente tem uns minutinhos ainda para finalizar. Muito obrigada, foi muito bom estar com você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que esse é um assunto que, embora não seja novo, né, ele vem, eu quase digo, ele vem em efeito dominó ali. Agora ninguém mais segura, porque antes ele era uma opção, né? Agora ele é uma necessidade. O que está acontecendo nos centros, nas localidades, nas regiões, no mercado, onde que tem uma competição de mão de obra, né? Os profissionais saem de uma empresa e eles já vão procurar emprego. E a primeira coisa que eles perguntam no recrutamento é: vocês têm benefícios flexíveis? Aí, se o recrutador não sabe nem do que está falando, já fica difícil, né? Porque o profissional já... Então, é isso que eu tenho... As pessoas têm me procurado bastante por esse motivo. Mas olha só, nós estamos, né, perdendo pessoal porque a outra empresa oferece isso. Será que eles estão pagando mais benefícios, menos benefícios, né? E não adianta a pessoa se iludir que aumentando os seus benefícios, só simplesmente aumentando e não flexibilizando, não, porque as pessoas estão precisando de coisas diferentes em momentos diferentes. É por isso que até nós falamos assim: por que trocar no semestre? Não, mas vai virar uma... Porque num semestre muita coisa acontece. Hoje em dia as coisas são muito rápidas. Tu pode terminar a tua faculdade naquele semestre, né? Tu pode ter cansado sei lá, ou comprado um veículo, deixado o vale transporte. Muita coisa acontece. A pessoa casou, separou, nasceu um filho. Né? Então, aquelas empresas que ficam ali, o benefício acaba sendo um problema, né? Porque ele começa a atrair pessoas pelo benefício e não consegue fazer. Mas eu diria assim, ó, que uma das maiores vantagens assim, que a gente pode fazer é que esse modelo, assim, ó, porque nós falamos de uma maneira geral e falamos assim para um público, às vezes para um público de nível médio, auxiliares, assistente, mas quando tu começa já a ir para um público de analista, gestores, etc., tem mais a questão, Mary, que nós não tocamos, que é o imposto de renda, né? Professor, olha só, você às vezes... a nossa live, assim como o meu celular, vai cair. E então tá. 2 minutinhos para encerrar. Então tá. Então, só cuidando também que tem imposto de renda que favorece tu receber em benefício e não fazer. Então, muito obrigado pela participação de todos e fico à disposição.
Ó, Um pessoal, abraço. se alguém ficou ainda com uma dúvida, manda lá no Instagram da SR, manda dúvida, manda lá pro professor, que a gente vai responder, ele vai responder a essas questões e dúvidas todas, porque é um assunto de fato complexo e amplo, né? Não dá para dizer tudo assim num Verdade. tempo tão curto. Mas quem sabe a gente volta para continuar esse assunto, para aprofundar um pouco E mais, vai ser um prazer. faz um módulo avançado aí. Um módulo avançado. Isso, uma parte 2. Professor, muito Isso aí. obrigada. Sucesso aí, um grande Tá. abraço para Um você, abraço. tudo de bom. E valeu, pessoal. Igualmente. Obrigada. Amanhã tem Tchau, mais tchau. live, tá? No SR Digital, no mesmo horário, 16 horas, horário do Mato Grosso. Até lá. Tchau, tchau.